Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por viver mais um dia e poder dedicá-lo ao Senhor para meditar na sua palavra, principalmente logo no início da manhã, já que são 6 horas e 20 minutos. E é muito prazeroso a gente parar, né? Parar as nossas tribulações, parar as nossas lutas. No meu caso, a minha grande luta da noite é sempre o sono, né? Que a gente tem um sono muito sensível, bastante inconstante. É um dos desafios que a gente sempre coloca ali para Deus, para que Ele trabalhe, porque é desgastante. Mas logo ao amanhecer, a gente, independente disso, a gente acorda com aquele prazer, aquela vontade de poder meditar na palavra do Senhor. E a continuidade da nossa meditação hoje, dia 22 de janeiro de 2025, está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 7. E esse capítulo interessante, ele vai passar pelo relato, né, histórico, pelo nominativo e alguns apontamentos muito precisos em relação à tribo de Sacar, Benjamim, Manassés, Naftali, que engraçado, tem apenas um versículo falando sobre Naftali ou Naftali, e Asser e Efraim. Então nós temos Issacar 1, Benjamim 2, Naftali 3, Manassés 4, que é a minha tribo, já que a gente já falou da outra que ficou ali junto com a tribo de Gad e a tribo de Ruben, Efraim 5 e Asser 6. E o interessante que a gente pode trazer sobre essa genealogia, uma característica geral sobre elas, é que eram tribos que eles estavam sempre muito preparados para a guerra, né? E preparados para a guerra, e uma das características preciosas que eles têm é a expressão que a gente encontra, por exemplo, no versículo 2, diz assim, ó, eles eram varões de valor nas suas gerações. Varões de valor nas suas gerações, e também eles eram, em algumas bíblias, chamadas de chefes das casas de seus pais, e varões de valor, ou seja, eles reuniam ali duas características interessantes. Eram homens que tinham zelo, né? Isso, assim, a gente pode atribuir isso às tribos de uma forma geral. A lembrança de como eles eram, como uma característica primária, né, dessas tribos. Então, eles eram homens que reuniam, como eram chefes de famílias e varões de valor, ou seja, eles eram alguém que efetivamente atuavam dentro do seu lar, nas suas lutas, tentando manter a ordem, tentando manter a organização, tentando manter a união, tentando manter, por exemplo, os atributos, sendo provedores, mas também eram homens aptos e prontos para a defesa, prontos para a luta, prontos para o combate, prontos para o sacrifício. E é uma característica que nós, como homens hoje, principalmente, ou como chefe de família, e aí eu estendo um pouco as nossas mulheres atuais, já que dentro do movimento da corrupção humana, do pecado, então forçou a uma, vamos dizer assim, a uma postura diferente de papéis, até mesmo da mulher. Então, mas ainda centrado no homem, a gente pode caracterizar que é justamente quando o homem ele se coloca como apenas homens de valor. Homens de valor, mas no sentido de homens de valor por guerra, porque na hora que ele pega essa sua função de chefe de família e ele acaba, vamos dizer assim, mesclando, ele acaba levando essa atividade, essa característica a ser absorvida pela questão do homem de valor, que é o homem de luta. O homem de luta, principalmente pelo sustento, por dar o que é melhor para sua família, o conforto. Só que aí ele acaba não equilibrando adequadamente essa necessidade, essa atribuição, fazendo com que ela consuma todo o seu tempo, toda a sua jovialidade, toda a sua alegria, a ponto de que quando ele precisa ser chefe de família, ele não consegue ser. Ele realmente não consegue ser, por quê? Porque a sua mente, o seu espírito, a sua alegria está voltada às suas preocupações de ser um homem que dá conta de suas responsabilidades materiais. E aí o primeiro aspecto desse capítulo, dessa genealogia relacionada a essas tribos, que a gente pode destacar, é que efetivamente é a falta de equilíbrio, é não saber, vamos dizer assim, equacionar e sustentar ambos os lados, levando a nós, por diversas vezes, a perdermos o afeto de nossos familiares, em especial dos nossos filhos e das nossas esposas, fazendo com que o casamento ou a família rua, levando-nos também àquela preocupação ou aquela meditação em relação que o Evangelho nos diz, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, né? Se a nossa família ela é destruída. O nosso primeiro Evangelho justamente está dentro da nossa casa. E esse capítulo, ele traz um pouco dessa característica. Ele também faz uma uma breve incursão sobre a tribo de Benjamim, já que a gente falará dela lá no capítulo 8, quando vai trazer a história de Saul, né, o primeiro rei ali das tribos, né, dos judeus. E
ele também destaca, engraçado, ele também destaca no versículo 12, diz assim, e Supi e Rupim, filho de Ir, e o Sim, dos filhos de Aê. Nesse aspecto aqui, quando você volta lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 26, versículo 23, quando você olha esse filho de Aê, você olha uma expressão que diz assim, no versículo 23, e o filho de Dan, o Sim. E nesse versículo, essa expressão, o ser, essa pessoa denominada o Sim, chamada como dos filhos de Aê, o interessante é que nos remete a, por incrível que pareça, a haver uma correlação com a tribo de Dan, que foi, vamos dizer assim, dizimada, né? Que foi, vamos dizer assim, esquecida aí ao longo dos tempos. Na tribo de Naftali, ele praticamente não faz nada, ele só faz a nominativa em um versículo. E a gente também pode tirar como lição o que ele traz em relação à tribo principal ali, a tribo de Manassés, em que ele traz uma caracterização, né? Ele inicia dando, por exemplo, um simbolismo, né, ao papel da mulher, né, aquilo que ela desenvolve, principalmente na figura do que ele traz no versículo. Ele vai trazendo como se fosse vários ministérios de mulheres, né, aqui na tribo de Manassés. Ele fala de Maaca, ele fala o filho de a irmã Ramalaquete. Então ele vai trazendo a linhagem, vamos dizer assim, relacionadas à mulher, dando o seu papel, da importância da mulher. E aí ele destaca, principalmente quando ele fala no versículo 15 de Zelofeade, que foi aquela mulher que era Zelofeade, que foi aquela pessoa que só teve filhas, e as suas filhas reivindicaram o seu direito às terras e às posses para que o nome do seu pai não fosse esquecido dentro ali dos seus irmãos israelitas, seus irmãos judeus. E quando elas apresentam isso para Moisés, e Moisés consulta o Senhor, a resposta do Senhor diz o Senhor que elas tinham razão, elas eram sensatas nesse aspecto, e que isso, inclusive, levou a modificações no propósito, ou como a lei era aplicada e conduzida naquele tempo, mostrando um papel significativo de mudança, de quanto a mulher, quando ela se mexe, ela pode trazer mudanças também para a nossa casa, para o nosso meio. Quando ele mergulha pela tribo de Efraim, ele traz um momento de tristeza para aquela tribo, né? Quando ele tem... O interessante, a primeira coisa que eu falo aqui sobre isso, é aquela dificuldade que a gente tem de perceber realmente quem é filho, quem não é, porque na tribo de Efraim ele fala assim, lá a gente vai ler no versículo 20, por exemplo, ele diz assim, e os filhos de Efraim, Supela e seu filho Bered, e seu filho Taate. Mas quando você vai lá em Efraim, lá para os livros lá para trás, como por exemplo a Gênesis, ou para outros livros, que eu não lembro agora em que local exatamente eu vi, você vê que os nomes não batem exatamente como estão escritos aqui, são um pouquinho diferentes. E aí ele acrescenta em seu filho Eleada e seu filho Taate. E esses dois filhos, né, e ele teve seus, aí ele fala, lá no versículo 21, seu filho Zabade, seu filho Sutela, Ezé e Eleade, ou seja, ele já traz uma relação que a gente fica meio confuso. Mas ele fala que houve mortes, que homens de Gat, né, provavelmente filisteus, provavelmente, ninguém sabe exatamente, a Bíblia não estabelece exatamente o que aconteceu ali, mas que os homens que os mataram levou grande tristeza ao coração de Efraim, fazendo com que nos lembramos que o quanto é doloroso para nós como pais quando perdemos filhos. E foi um momento de grande sofrimento para aquele homem que teve no conforto da sua família, dos outros filhos da sua família ali, vamos dizer assim, uma sustentação. Mas é um conforto da família estabelecido ali, que traz sustentação, que traz equilíbrio. E aí ele traz que, mesmo assim, ele teve um outro filho que ele deu o nome de Berias, e o nome desse filho remetia a ele ao significado que ele vivia um momento mau. E aparece uma personagem chamada e sua filha Seera, vamos dizer, Seera. E o interessante também é que muita divergência, quando você vai ler sobre esses personagens, eles sempre vão atribuindo ela a como se fosse filha de Efraim, mas na verdade não há uma clareza. A maioria das pessoas trata ela como filha de Efraim, mas talvez fosse uma filha, mas na verdade como neta, ou seja, filha por descendência, mas não filha. Mas também, assim como lá em Manassés, é uma mulher também que faz um papel diferenciado no mundo que os homens têm uma tendência de dominá-los, a se impor sobre eles, principalmente nesse tempo. E ela, vamos dizer assim, ela edifica cidades, levando inclusive a uma cidade a ter o seu nome, que é o Zen Sierra. E no final fala ali sobre as possessões que ele teve ali no meio do seu povo. E por fim, a gente chega ali à tribo de Assé, que assim como as demais tribos inicialmente citadas no início desse nosso devocional, também se caracteriza por, apesar de ser uma tribo pequena, mas eles se caracterizam pela questão de ser valor, chefe de famílias, né? E chefe de família, ou seja, homens muito presentes nas suas características primitivas. Então é assim, a gente vê que nesse capítulo, essa genealogia, a gente consegue ver algumas coisas que a gente pode aplicar como princípios para a nossa vida, em especial a gente manter uma família equilibrada, que a nossa família também é base
de dar sustentação para a nossa vida, principalmente para uma vida edificada em nome do Senhor, que a nossa posição como chefe de família, ela é primária para que as outras atividades, para que a gente se transforme em um de valor de uma forma correta, e que a gente também deve olhar com carinho, com respeito e propiciando com que as próprias mulheres possam desenvolver, se não um trabalho, ser um trabalho de conquista do mundo, mas um trabalho em que ela possa ser sábia, que ela possa ajudar a edificar a sua casa e que ela possa ser uma mulher também valorosa diante de Deus, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos abençoar nesta quarta-feira. Certamente será uma quarta-feira de luta, mas Ele estando com a gente se tornará muito mais em paz. A gente ficará verdadeiramente tranquilos. Que o Senhor possa nos cuidar, irmãos.